Na vida, muitas vezes, recebemos avisos que devemos levar a sério, mas nem sempre o fazemos. Existem diversos exemplos de sinais que foram ignorados e desencadearam catástrofes históricas. Antes da grande crise financeira de 2008, havia sinais de que o setor bancário estava em perigo, mas muitos ignoraram esses alertas. O famoso navio Titanic, chamado de Inafundável, afundou em abril de 1912, após colidir com um iceberg, apesar dos alertas. Continue conosco até o final, que você perceberá que também está ignorando diversos sinais que a vida vem lhe entregando diariamente. Em todo o mundo, as pessoas recebem advertências sobre sua saúde, aconselhando-as a mudar seus hábitos alimentares e a se exercitar para evitar problemas de saúde. No local de trabalho, também recebemos alertas sobre nosso comportamento, produtividade e pontualidade. Em nossas vidas, somos frequentemente alertados a não dirigir em alta velocidade. A verdade é que os avisos estão em toda parte, mas hoje vou falar sobre 3 avisos da Bíblia que muitos de nós não levam a sério, mas deveriam. O primeiro aviso é sobre o destino final. Você já se perguntou o que acontecerá quando você der o último suspiro? Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito: "E como está ordenado para homens que morram uma vez, vindo depois disso o juízo." A Bíblia nos adverte que todos enfrentaremos 2 momentos cruciais, a morte e o julgamento. Um dia, compareceremos diante de Deus e prestaremos contas de nossas ações. Mateus capítulo 12, versículo 36, nos diz claramente: "Digo-vos, pois, que de toda a palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo." Isso significa que após esta vida seremos julgados. Embora não gostemos de pensar nisso, é uma realidade da qual não podemos fugir. Portanto, devemos prestar atenção a esse aviso. Um pastor uma vez disse que muitas pessoas consideram a eternidade distante, mas tudo o que é preciso é um batimento cardíaco perdido para chegarmos lá. Portanto, a mensagem aqui é que o tempo é precioso, é passageiro, e devemos aproveitar o momento para nos reconciliarmos com Deus e aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O segundo aviso trata-se do coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, nos diz: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida." O coração é uma área que devemos proteger com firmeza, porque é o centro de nossas ações. O inimigo deseja atacar nosso coração, infiltrando-se nele para nos afastar de Deus. É onde ocorrem as batalhas entre o bem e o mal, entre Deus e os ídolos terrenos, e até mesmo a luta para manter uma vida de oração e meditação na palavra de Deus acontece no coração. É por isso que é crucial protegê-lo. Davi orou no Salmo 141, "Não inclines o meu coração para o mal, a fim de praticar obras más com homens que praticam a iniquidade, e não coma das suas iguarias." Portanto, devemos ser vigilantes e cuidadosos com o que permitimos em nossos corações. O terceiro aviso, que está bem diante dos nossos olhos e não prestamos atenção, é sobre o poder das palavras. Provérbios capítulo 6, versículo 2, nos diz que somos enlaçados pelas palavras da nossa boca. As palavras que falamos têm um impacto poderoso em nossas vidas e nas vidas dos outros. Tiago compara a língua a um incêndio florestal que pode causar grande destruição. Muitas vezes usamos nossas palavras para construir ou destruir relacionamentos. Devemos ter cuidado com o que dizemos e como o dizemos, pois nossas palavras têm peso. Elas podem ferir profundamente ou trazer encorajamento. É importante controlar nossa língua e usá-la com sabedoria. Em resumo, esses avisos da Bíblia nos lembram de aspectos cruciais de nossas vidas espirituais e pessoais. Devemos estar conscientes de nosso destino final, proteger nossos corações e usar nossas palavras com sabedoria. A Bíblia
nos fornece orientação valiosa para viver uma vida que agrada a Deus e que seja significativa. Portanto, não ignoremos esses avisos, mas levemo-los a sério em nossas vidas diárias. Você não poderá culpar outras pessoas por suas ações, dizendo algo como "fulano de tal me prejudicou e por isso pequei". No dia do julgamento, você não poderá usar seu cônjuge ou filhos como desculpa. Cada um de nós será julgado individualmente por Deus. A verdade é que, se você não se arrepender, não carregará os pecados de mais ninguém além dos seus. Você prestará contas apenas por suas próprias ações. Se você realmente pensar nisso, perceberá que ninguém é sem pecado e Deus é santo. Não tolera o pecado em sua presença. No entanto, há motivo para alegria, pois Deus providenciou um meio de salvação. Ele enviou Jesus para ser nosso representante. Enquanto nossa natureza é pecaminosa e nos leva a cometer pecados, a natureza de Jesus é perfeita e nos leva a viver uma vida dedicada a Ele. É por isso que precisamos nos arrepender e afastar-nos do pecado, motivados pela alegria e pelo amor que recebemos. Se você não experimenta a alegria que leva ao arrependimento, talvez ainda não tenha compreendido o amor de Deus e o que Jesus fez por você na cruz. Não se trata de se esforçar o suficiente para merecer o perdão, mas de reconhecer a grandiosidade do amor de Deus em perdoá-lo. Para se arrepender verdadeiramente, imagine-se diante de Deus no dia do julgamento, lembrando-se de que responderá apenas por si mesmo na presença de Deus. Você será acusado de mentir, roubar, odiar e até de planejar assassinato e adultério em seu coração, entre outros pecados. O que você dirá? Você pode tentar listar boas ações que realizou, mas isso não apagará seus pecados. Mesmo que você apresente seu histórico de presença na igreja, isso não eliminará a mancha do pecado. Sua única esperança de salvação é aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador hoje, enquanto ainda há tempo, e se arrepender, permitindo que seu precioso sangue o purifique. Encerro com esta reflexão. Quando compreender verdadeiramente o sacrifício de Jesus na cruz por você, isso o motivará a viver uma vida de arrependimento aqui na terra. A Bíblia usa a expressão "os prazeres do pecado" para se referir ao pecado. Às vezes, o pecado pode parecer atraente, pois Satanás o disfarça como algo prazeroso. No entanto, é importante lembrar que o pecado é mortal. Davi orou para que Deus o ajudasse a resistir ao pecado, e você também deve dizer não ao pecado, especialmente em sua mente, onde a batalha frequentemente começa. Ore para que Deus lhe conceda a graça de dizer não quando o tentador tentar seduzi-lo com as atrações do pecado. O apóstolo Paulo compartilha uma mensagem semelhante à de Davi. A mensagem central é que devemos resistir ao pecado e buscar uma vida de retidão. Como cristãos, todos nós enfrentamos a batalha entre pecado e santidade, entre nossa vontade e a vontade de Deus, entre o orgulho e a humildade, e entre o caminho largo e o caminho estreito. Lembre-se de que o Senhor é misericordioso e perdoa aqueles que se arrependem. Ninguém é perfeito, todos nós cometemos erros, mas o crescimento espiritual está em lutar contra o pecado e buscar a santidade. Portanto, caminhe com Deus, resista às tentações e diga não ao pecado. Dessa forma, eu o estimulo a contar com a graça divina em sua vida, a ter fé na força do Senhor para prevalecer sobre o pecado. Não ignore os sinais que a vida vem lhe dando e continue conosco. Clique nesse vídeo que aparece na tela e o assista até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo.